Vamos lá, EPICA AFA 2017. Um sistema termodinâmico constituído de N mols de um gás perfeito monoatômico desenvolve uma transformação cíclica ABCDA representada no diagrama a seguir. Tá? Então nós temos aqui. De acordo com o apresentado, pode-se afirmar que... Então vamos lá. O trabalho em cada ciclo é de 800 joules e o trabalho é realizado pelo sistema. Algumas coisas que nós temos que lembrar em um ciclo completo. Primeiro, é o que é que seria na vida real um ciclo completo. Seria, por exemplo, um pistão subindo e descendo. Tá, ok? Ele sairia de sua posição inicial, comprimiria o combustível, depois seria jogado para longe, para sua posição inicial, pelo combustível. Então você teria sempre ele repetindo aquele ciclo, tá? E cada ciclo teria mais ou menos um gráfico desse associado. Uma das coisas que nós não podemos esquecer é que, como ele volta para o seu estado inicial, a variação da energia interna é sempre zero. Outra coisa, quando nós temos aí um ciclo no sentido horário, nós temos que o trabalho é realizado, é positivo. Se o trabalho é positivo, o trabalho é realizado pelo sistema. Tá? Se o ciclo é anti-horário, então nós temos aí um trabalho negativo, ou seja, alguém está comprimindo o meu sistema. Então o trabalho é realizado sobre o sistema. Tudo bem? Pronto, então vamos lá. Uma coisa a gente já sabe aqui, ó, não pode ser o item A porque está dizendo que foi pelo sistema. Pelo sistema quer dizer que ele seria no sentido horário, só que ele está no sentido anti-horário. Tá? Então, essa parte aqui ó, já está errada, não pode ser o item A. Mas vamos conferir esse daqui, se pode ser o item, pelo menos os 800 joules. Como é que a gente calcula o trabalho realizado por um ciclo? É bem fácil. É a área da figura que o ciclo forma. Se ele formasse um triângulo, seria a área de um triângulo. Se ele formasse um círculo, seria a área de um círculo. Como ele forma um retângulo, é a área do retângulo. Tá? Outra coisa, temos que conferir as unidades. Aqui eu tenho 10 a quinta newtons por metro quadrado. Tá ok. Isso aqui é a mesma coisa de Pascal. E isso daqui, caras, está em litro, não pode. Para dar o trabalho em joules, tem que estar em metros cúbicos. Então, eu tenho que relembrar que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, 1 litro equivale a 10 a menos 3 metros cúbicos, tudo bem? Pronto, bem facinho isso, na verdade. Então, a gente vai calcular a área dessa figura aqui. Como é um retângulo, é base vezes a altura. Então, a base dele é que vai de 2 até 6. De 2 para 6, eu tenho 4 unidades. Tá? E de 1 até 3, eu tenho 2 unidades. Então, vai ser trabalho é igual a base, que é 4, vezes 10 a menos 3. Não pode esquecer desse cara aqui. Vezes a altura, que é 2, vezes 10 a quinta, tá? Então, 4 vezes 2 vai dar 8, que eu faço primeiro os números que não são potências de 10. Depois, as potências de 10. Então, repete-se as potências de 10 e soma os expoentes. Menos 3 mais 5 dá 2 positivo joules. Esse 10 a 2 é a mesma coisa que 100, ó, tá vendo? Os dois zeros aqui. Então, ficaria 8 vezes 100, que dá 800 joules. Tá bom? Então o trabalho está certo, 800 joules. Só que não é 800 joules positivos, são 800 joules negativos, né? Porque o trabalho é realizado sobre o sistema. O sistema termodinâmico não pode representar o ciclo de uma máquina frigorífica, uma vez que o mesmo está orientado no sentido anti-horário. Tá ok? Não tem nada a ver, cara. Ele pode estar no sentido horário, anti-horário, dá no mesmo. A energia interna do sistema é máxima no ponto D e mínima no ponto B. Caras, é o seguinte, onde a energia interna ela é máxima? Ela é máxima nos pontos mais distantes possível da origem. Então, ó, qual dos 4 pontos está mais longe da origem? É o ponto C. Então, a energia interna é máxima nesse ponto. Tá ok? Porque se tem uma isoterma que passa por ele, quanto mais longe tiver a isoterma, da origem, maior a temperatura e maior a energia interna. Tá? Então, quanto mais distante o ponto, maior a sua energia interna. Em cada ciclo, o sistema libera 800 joules de calor para o meio ambiente. Tá? Vamos ver se isso é verdade.
A primeira lei da termodinâmica, ela diz o seguinte, que a variação da energia interna é a quantidade de calor recebido menos o trabalho realizado, tá? Quando eu tenho um ciclo completo, a minha variação da energia interna é zero, ou seja, zero é igual a quantidade de calor menos trabalho, tá bom? Se eu passo o trabalho para lá, o trabalho fica positivo e a quantidade de calor positivo também. Se o meu trabalho é de menos 800 joules, então se eu colocar esses menos 800 joules aqui, eu vou ter menos 800 joules. Tá? Quantidade de calor negativa significa perda de calor. Então, perdeu-se calor para o ambiente, ou seja, correto é o item D.